Muito bem, pessoal. Vamos em frente com mais um vídeo do conteúdo dessa nossa disciplina eletrônica digital. Nos dois vídeos anteriores, a gente conversou sobre os decodificadores. Agora chegou a vez dos codificadores. Os codificadores são circuitos digitais que fazem a conversão de um número binário, tenha lá a quantidade de bits que for, para um código binário. E veja bem, eu posso fazer a codificação de um código binário para outro. Por exemplo, eu posso ter um codificador onde na entrada a gente tem os valores em binário no código Gray e na saída eu terei um código binário em BCD, por exemplo. Podemos então dizer que o codificador é um circuito que faz o inverso do decodificador. Os próprios nomes já nos remetem a isso, não é mesmo? Codificar é um processo inverso ao de decodificar. Para a gente iniciar aqui o nosso estudo, vamos admitir um codificador de octal para binário. Muito bem, está aí a figurinha na tela, né? Se ele é um circuito que vai codificar de octal para binário, esse circuito tem 8 entradas. E a sua saída, como será um valor em octal, só precisa de 3 bits, não é isso? É isso que a gente está mostrando aqui na figurinha, né? Tem 8 entradas e um número binário aqui na sua saída de 3 bits. Ele comporta os 8 valores possíveis que eu vou ter aqui na entrada, né? Desde 0 até 7. Muito bem, então está aqui bem definido quem são as entradas, né? E quem é a saída. As entradas a gente está chamando aqui de E0, entrada 0, até entrada 7. E as saídas é o que a gente usa convencionalmente aí para um número binário, né? O bit A, o bit B e o bit C. Com 8 entradas, temos 256 combinações possíveis, né? 2 elevado a 8 é 256. Para a gente implementar um circuito, sabemos que precisamos montar a tabela verdade contemplando todas as combinações de entrada. Definimos o que queremos na saída e a partir daí retiramos as expressões para a implementação desse circuito. Não é difícil de perceber que será um processo bastante trabalhoso, por ser uma tabela muito grande, né? O que fica meio que impraticável de abordarmos aqui nesse vídeo. Dessa forma, vamos trabalhar na implementação de um circuito codificador em que apenas uma entrada será ativada por vez, o que vai simplificar bastante o nosso circuito. Não é regra, tá? Mas geralmente os codificadores são fabricados e comercializados dessa forma. Recebe um dado de entrada, onde somente um bit é ativado por vez, e tem como saída um código binário de n bits. São de fato os mais utilizados na prática, e é sobre esses que vamos falar aqui nesse vídeo. Muito bem, voltemos ao nosso codificador. Temos então 8 entradas, onde apenas uma de cada vez será ativada. E na saída teremos um valor em binário que corresponde a essa entrada que foi ativada. Veremos que para implementarmos esse circuito não teremos muitas dificuldades. Para isso, vamos montar uma tabela verdade, onde definimos o que queremos na saída para cada entrada que estiver ativada. Lembrando, só mais uma vez, de que estamos falando do codificador, onde apenas uma entrada é ativada por vez. Muito bem, está aí a nossa tabela verdade montada, onde a gente definiu aí o que a gente quer nesse nosso circuito, nesse nosso codificador. Veja bem, estamos listando aqui as 8 entradas, desde E0 até E7. E aqui nós colocamos a nossa saída em binário, olha, os 3 bits de saída, onde o bit A é o menos significativo e o bit C é o mais significativo. Então, o que a nossa tabela aqui está mostrando para a gente? Que quando eu ativar a entrada 0, essa entrada E0 aqui, eu quero ter 0 lá na saída. 3 bits em 0. Quando a entrada E1 for ativada,
eu quero ter 1 lá na saída em binário. E assim vai, né? Quando a entrada 2 estiver ativada, eu quero ter 2 lá na saída, 2 em binário. E assim vai, até o momento que eu ativo a entrada E7. Quando eu ativar a entrada E7, eu quero ter o valor 7 em binário lá na saída. Tá certo? Observe que apenas uma entrada está sendo ativada por vez, né? Então, se a entrada E4 aqui tiver em 1, todas as demais, obrigatoriamente, têm que estar em 0. Muito bem, de posse dessa tabela, então agora é possível a gente retirar as expressões para cada bit da saída, tanto para o bit A, quanto para o bit B, quanto para o bit C. Como que a gente vai fazer isso? Muito bem, dessa forma, olha só. O bit A vale 1 em 4 situações aqui, né? Aqui, e aqui. E nessa situação aqui, ó, ele vale 1 quando a entrada E1 estiver valendo 1 também. Então, o nosso bit A é E1 ou ele vale 1 também quando a entrada E3 estiver ativada. Ou quando a entrada E5 estiver ativada. Ou quando a entrada E7 estiver ativada. É isso que a gente escreveu aqui, né? A é igual a E1, que aqui está valendo 1, ou E3, ou E5, ou E7. Aqui a expressão para o nosso bit A da saída. Vamos ao bit B? Muito bem. O bit B vale 1 também em 4 situações, né? Ó, nessa, nessa e nessa. E nessa situação aqui ele vale 1 quando a entrada E2 estiver valendo 1. É o que a gente escreveu aqui. Ou ele vale 1 quando a entrada E3 estiver valendo 1. Anotado aqui. Ou ele vale 1 quando a entrada E6 também vale 1. Está anotado aqui. Ou ele vale 1 quando a entrada E7 estiver ativa também. Então, aqui ficou a expressão para o bit B da nossa saída. Vamos para o bit C. Muito bem, o bit C vale 1 nessas 4 situações aqui, né? Quando E4 valer 1, anotado aqui, ou quando E5 valer 1, anoto, ou quando E6 valer 1, também anotado aqui, e por fim, quando E7 vale 1. Muito bem, está aqui a nossa expressão para o bit C da nossa saída. De posse dessas expressões, a gente consegue implementar o circuito, não é verdade? Muito bem, está aí o nosso circuito implementado de acordo com as expressões que a gente acabou de retirar. Dá para a gente perceber aqui, pessoal, que a entrada E0 não está servindo para nada? Isso fica evidente na própria retirada das expressões, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha, para a expressão do bit A, não entrou E0 aqui na jogada, não é verdade? Para a expressão do bit B, também não entrou E0. E o E0 também não entrou na expressão do bit C. Pois é, isso aí é um probleminha, que a gente vai falar dele já já. Porque isso aqui implica na seguinte situação. Nós vamos ter 0 aqui na saída quando nenhuma entrada estiver ativa. Se eu não ativar nenhuma entrada aqui, eu vou ter 0 na saída. E mesmo que eu ative a entrada E0, como ela não está ligada em nada, eu vou continuar tendo 0 aqui na saída. Essa saída vai ser ligada em alguma coisa. Eu vou fornecer esse número binário aqui na saída para um outro circuito. E como que esse circuito que eu vou ligar aqui nessa saída sabe que o 0 que eu tenho aqui é proposital?
porque eu estou pressionando a entrada E0, eu estou ativando a entrada E0, ou o 0 que está aqui é simplesmente porque eu não tenho nenhuma entrada ativa? Nós vamos explorar melhor isso aí daqui a pouco, como resolver essa situação. Bem, mas antes disso, vamos ver a implementação de um codificador decimal para binário, que é um codificador também bastante utilizado por aí na eletrônica, tá? Se ele é um codificador de decimal para binário, temos 10 entradas. Essas 10 entradas nos proporcionam 1024 combinações. Mas também aqui estamos falando daquele codificador onde apenas uma entrada por vez é ativada. Como na saída teremos um valor em binário, variando então de 0 a 9, essa saída precisa ter 4 bits. Sabemos que com 4 bits na saída podemos ter valores de 0 a 15, mas como na entrada não teremos valores maiores que 9, o valor máximo da nossa saída será 9. De maneira análoga ao que fizemos no codificador de octal para binário, vamos aqui também montar a nossa tabela verdade para as 10 entradas, sendo acionado uma por vez, retirar as expressões e implementar o circuito. Muito bem, está aí a nossa tabela, bem parecida com a que nós vimos anteriormente, né? Só que na que nós vimos anteriormente tinha 8 entradas, esse aqui tem 10. E no anterior, a saída era uma saída binária de 3 bits. Essa aqui é uma saída binária de 4 bits, porque eu vou ter valores até 9. Para chegar no 9, eu preciso de 4 bits, né? Aqui também, nesse número binário, o bit A é o bit menos significativo e o bit D é o bit mais significativo. E como que essa coisa tem que funcionar? Do jeitinho que nossa tabela está definindo aqui, né? Se eu tiver só a entrada E0 ativa, eu tenho que ter 0 na saída. Com a entrada E1, eu tenho que ter 1 na saída. Com a entrada E2, eu tenho que ter 2 na saída. E assim vai, até que quando eu tiver a entrada E9 ativa, eu tenho que ter o valor 9 lá na saída. Do mesmo jeito que fizemos lá no codificador de octal para binário, vamos fazer nesse aqui, né? Decimal para binário. Vamos retirar a expressão para cada um dos 4 bits da saída. Então, o bit A fica assim, né? Ele vale 1 aqui, ó. Quando ele vale 1 aqui, é porque a entrada E1 está ativa. Ele vale 1 aqui também. E ele está valendo 1 aqui quando a entrada E3 está ativa. Assim como nessa situação aqui, ele está em 1 porque a entrada E5 está ativada. Nessa aqui é porque a entrada E7 está ativada. E nessa última aqui é quando a entrada E9 está ativada. Então, a expressão para o bit A da nossa saída fica assim, né? A igual E1 ou E3 ou E5 ou E7 ou E9. Qualquer uma dessas entradas aqui forem ativas, então vai colocar o bit A em nível lógico 1. Para o bit B, nós temos ele valendo 1 nessas 4 situações aqui, né? Então, o bit B vale 1 quando a entrada E2 estiver ativada, estiver valendo 1. Ou o bit B também vale 1 quando a entrada E3 estiver ativa. Ou o bit B vale 1 quando a entrada E6 estiver ativada. E, por fim, o bit B vale 1 quando a entrada E7 estiver ativada. Então, a expressão para o bit B fica isso aqui, né? E2, ou E3, ou E6, ou E7. Agora o bit C. Olha, o bit C está em 1 nessa situação aqui, quando a entrada E4 estiver em nível lógico 1, estiver ativada. Aqui também, né? O bit C está valendo 1 quando a entrada E5 está ativada. Nessa outra condição aqui,
quando E6 estiver ativado. E, por fim, o bit C está valendo 1 aqui também, quando a entrada E7 está ativa. Então, a expressão para o bit C fica assim: E4 ou E5 ou E6 ou E7. Vamos ver agora como fica a expressão para o bit D. Então, o bit D só estará em duas situações, né? Quando a entrada E8 estiver ativa ou quando a entrada E9 estiver ativa. Então, a expressão para o bit D é essa, né? E8 ou E9. Muito bem. De posse dessas expressões, dá para a gente implementar o nosso circuito. Está aí o nosso circuito, então. Notem que aqui também a entrada E0 não está sendo utilizada para nada, né? Eu não fiz isso no anterior, no de octal para binário, mas vou fazer isso aqui nesse aqui. Eu vou mostrar esse circuitinho aqui funcionando no simulador, para você ver que de fato acontece aquilo que a gente espera que ele tem que fazer. Tá aí, pessoal, nosso circuitinho aqui no simulador. Vamos colocar ele para fazer a simulação aí. Vamos ver se acontece de fato aquilo que a gente explicou até agora. Bom, tem aqui as 10 entradas, né? Todas desligadas. Então, a nossa saída lá está valendo 0. Veja que a chavinha E0 aqui, a entrada E0, não tem utilidade nenhuma, né? Tanto faz ela estar pressionada como não. Eu continuo tendo saída 0. Mas a gente viu que se a gente habilitar a entrada E1, eu tenho que ter 1 em binário lá na saída. Vamos ver se isso é verdade. Pronto, olha lá. 1. Só o bit A está em nível lógico 1. Então, tenho 0001, dá 1. Se eu ligar a chavinha E2, ou seja, se eu ativar a entrada E2, eu tenho que ter 2 em binário na saída. De fato, lá tenho 2. E assim vai, né? Se eu ativar a entrada E3, eu tenho que ter 3 na saída. 4. Entrada E4, tenho 4 na saída. Entrada E5, tenho 5 na saída. E6, tenho 6 na saída. Entrada E7, tenho 7 na saída. Entrada E8, tenho 8 na saída. Entrada E9, eu tenho 9 na saída. Funciona perfeitamente, né? Bonitinho. Vamos voltar lá e dar uma utilidade para essa entrada E0 aqui. Vamos ver como que isso é feito, então. É bastante simples, tá? Vamos dar uma olhadinha. Esse problema que a gente vem falando, veja que isso aconteceu tanto nesse aqui, né, decimal para binário, como no anterior, no de octal para binário, né? A entrada E0 não tem efeito algum. Como eu já disse, essas saídas aqui serão aplicadas à entrada de um outro circuito. E esse outro circuito, então, não vai saber se o 0 que está entrando nele é porque eu não tenho nenhuma entrada aqui ativa, ou se é porque o 0 que eu quero mandar para lá é de propósito ou não, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter 0 aqui nessa saída em duas situações, e só uma delas interessa para a gente. Como que a gente faz para resolver isso aí? Isso aqui, olha só. Estou pegando aqui uma porta OU, e a gente sabe que numa porta OU, se apenas uma entrada for para nível lógico 1, a sua saída já vai para nível lógico 1, né? Então é isso que está acontecendo aqui. Então nós temos uma saída aqui agora que chama, normalmente o pessoal chama aí como saída V. Isso aqui significa dígito válido, ou seja, quando essa saída aqui estiver em nível lógico 1, é porque eu quero que esse valor aqui seja aproveitado pelo próximo circuito. Então, olha só, se eu ligar aqui a entrada E0 do meu codificador, eu já estou mandando 1 aqui para a saída? Sim. Então, significa que o 0 que está aqui pode ser usado, aproveitado, porque
Eu estou querendo realmente mandar 0 para a saída. Qualquer outro valor que eu tiver de 1 a 9, uma ou mais saídas dessas portas ou aqui estarão em nível lógico 1. Então, a minha saída aqui vai estar em 1 também, tá? Então, agora, para qualquer valor que eu tiver aqui na saída, de 0 a 9, esse cara aqui vai informar. Mas valores de 0 a 9, porque eu estou acionando alguma dessas entradas, tá legal? Se eu não acionar entrada nenhuma, o meu bit V aqui estará em nível lógico 0. Então, isso aqui vai estar informando para o circuito que está aí na frente que eu não estou mandando nada para ele, tá bom? De uma forma assim, bem simples e bem resumida, é isso que faz esse bit V, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso aí funcionando lá no simulador. Eu implementei, eu alterei o circuito lá também com essa saída V. Aí o nosso circuito com a modificação feita que a gente conversou lá. Vamos ver ele funcionando. Muito bem, olha, todas as entradas estão desabilitadas. Veja que eu tenho 0 aqui na saída, mas o meu dígito V aqui, ó, está em 0 também. Então, esse dígito V aqui vai estar informando o circuito subsequente de que eu realmente não estou querendo enviar nada para ele agora. Agora, se eu ativar a entrada E0, olha lá, o bit V vai para 1. Agora eu estaria informando ao próximo circuito de que esse 0 aí é para ele levar em consideração, tá bom? E qualquer uma das outras entradas que eu habilitar, eu vou ter aqui nos 4 bits da saída binária o valor em binário correspondente e o dígito V aqui informando que é uma saída válida. Então vamos ligar a entrada E1. Olha lá, eu tenho 1 em binário na saída e o dígito V está informando que isso aí é um número válido. E assim vai. O 2, tenho 2 em binário na saída e o dígito V informando que esse aí também é um número válido. E assim vai. Olha lá. Tenho 3 na saída. Veja que para cada número que eu tenho lá na saída, desde que a entrada foi ativada, o dígito V aí está informando que é um valor válido, não é isso? Olha só, entrada aí 5, tenho lá 5 em binário, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Então agora a gente deu uma utilidade aqui para entrada E0, tá certo? Então agora, quando eu aciono a chavinha aqui, ó, eu ativo a entrada E0, eu estou informando que esse 0 que eu tenho na saída do meu codificador é um número válido, está valendo. Quando a chavinha está aberta, o bit V aí está falando que esse 0 que eu tenho aqui na saída em binário não presta para nada. Tá bom? Facinho de resolver esse negócio, né? É bom que se saiba, pessoal, que existem circuitos integrados fabricados e comercializados com codificadores desses dois tipos, tá bom? Com essa saída de validação e sem ela. Por exemplo, quando é sem essa saída de validação, um codificador de 10 linhas para 4 linhas, na verdade um codificador de decimal para binário, ele possui somente 9 entradas, de 1 a 9. O 0 é quando nenhuma entrada está ativada. É claro que nesse caso teremos que nos virar externamente para informar se o 0 na sua saída é um valor desejado ou não. Por que ele acontece? Ou seja, a gente vai ter esse 0 na saída de duas formas, como a gente já viu, né? Pelo simples fato de nenhuma entrada estar habilitada ou se de fato a gente quer informar que esse 0 que a gente tem na saída é um valor válido. Então a gente precisa tomar cuidado na hora que for utilizar isso aí direitinho. Se ele tiver essa saída V, maravilha. Se não tiver, a gente vai ter que implementar. A gente viu que é facinho.
fazer isso, né? Mas esse não é o único problema desse tipo de codificador. Implementamos o circuito admitindo que apenas uma entrada seja acionada de cada vez. Só que não tem nada que impeça o acionamento de mais que uma entrada simultaneamente, não é verdade? De nada vai adiantar deixarmos um aviso para que o operador não faça isso, não pressione mais que uma tecla de cada vez, não vai adiantar nada. Vou até mostrar para vocês isso que eu estou falando. A gente sabe que deve ser pressionado uma tecla por vez, ou seja, devemos ativar uma entrada de cada vez, e apenas uma. Eu estou falando que não existe nada que garanta aqui que se mais do que uma tecla for pressionada, e a coisa vai funcionar corretamente. Não vai. Por exemplo, vamos ligar aqui a entrada 3. Tudo bem, temos o valor 3 lá. Aí o cara pressiona uma outra tecla, a 6. Você fala, 3 mais 6 vai dar 9. Não deu, olha lá. Olha o que eu tenho na saída. Um valor completamente errado. O 7. Tá? Então não é nem o 3 que eu pressionei, nem o 6, que também está pressionado, e muito menos a soma dos dois. Então vai sair um valor completamente errôneo aqui. Então não pode, de fato, ser ativada duas entradas ao mesmo tempo. Então a gente deve contornar essa situação eletronicamente, no circuito. Para isso, costuma-se definir prioridades nas entradas. Por exemplo, se for ativada mais de uma entrada, vai prevalecer a entrada com maior peso, ou seja, aquela que tem um maior valor numérico. A esse tipo de codificador é dado o nome de codificador com prioridade. Vamos começar com um projetinho aqui bem simples. Um codificador de 4 linhas para 2 linhas, com prioridade. Vamos fazer todas as etapas até chegarmos às expressões para que a gente possa implementar o seu circuito. Bom, então está aí o nosso codificador com 4 entradas e 2 saídas. Vamos definir aqui na tabela verdade o que a gente quer lá na saída, né? Então, olha só. Se a entrada E0 estiver ativa, eu quero ter lá na saída 0 em binário. 0 e 0. Se a entrada E1 estiver ativada, eu quero ter 1 na saída. Se a entrada E2 estiver ativada, eu quero ter 2 lá na saída. E se a entrada E3 estiver ativada, eu quero ter 3 lá na saída. É isso que o nosso codificador vai fazer. Só que nós vamos estabelecer prioridade. E vamos já aproveitar, pessoal, na implementação do nosso circuito, conforme a gente for retirar as expressões, considerar já o bit de validação, tá legal? Então já vai ser aquele que quando a gente habilitar a entrada E0, a gente vai ter 0 lá na saída, tá bom? No fim, a coisa é mais ou menos assim, né? Olha só. Se eu pressionar a entrada E1, se eu ativar a entrada E1, é irrelevante a condição da entrada E0. Se eu tiver 0 aqui ou 1 aqui, o que vai estar prevalecendo é a entrada E1. A mesma coisa aqui. Se eu ativar a entrada E2, não importa como estarão as entradas E0 e E1. E a mesma coisa se eu tiver com a entrada E3 ativada. Também não vai importar como estão as entradas E0, E1, E2. Tá legal? É a entrada E3 que vai prevalecer. Então, eu tenho 3 lá na saída, né? Os bits A e B são os bits de saída, tá? O dígito V só está informando que é uma saída válida. Muito bem. Para que possamos definir isso, temos que levar em consideração as 16 combinações possíveis das entradas, né? Eu tenho 4 entradas, E0, E1, E2 e E3. E a gente sabe que essas 4 entradas me possibilitam 16 combinações, né? 2 elevado à quarta potência, tá? Vamos montar a tabela verdade para todas essas combinações de entrada, retirar as expressões dos 3 bits de saída, né? O bit V, o bit A e o bit B, e implementar o circuito.
Muito bem, está aí a nossa tabela verdade, né? Com as 16 combinações para as 4 entradas, tá certo? De E0 até E3. Aqui a gente definiu o que a gente quer ter na saída de acordo com essas combinações de entrada. Vamos tentar entender esse negócio? Olha só, se as 4 entradas estiverem em 0, eu vou ter o valor 0 na saída, né? Ó, bit A e o bit B. E o dígito de validação está valendo 0. Então, esse 0 aqui não vai ser usado para nada, não presta para nada, tá certo? Se a gente tiver a entrada E0 em 1, só ela em 1, a gente vai ter 0 na saída. Nada mais justo, né? Eu ativei a entrada E0, eu quero 0 na saída. Só que agora o dígito de validação está me informando que esse 0 que eu tenho na saída é um valor válido. Se eu tiver aqui só a entrada E1 ativa, eu vou ter 1 na saída. Bom, daqui para baixo, sempre eu vou ter uma entrada ativa, né? Então, o dígito de validação sempre vai valer 1, tá? Aqui, eu tenho E0 vale 1 e E1 vale 1. Só que eu quero que E1 prevaleça sobre E0. Então, se eu estou ativando a entrada E1, eu vou ter 1 na saída. Aqui, eu tenho a entrada 0 em 0, a entrada E1 em 0 e a entrada E2 em 1 e a entrada E3 em 0. Então, se eu estou com a entrada E2 ativa, eu quero ter o valor 2 lá na saída, lá, 1, 0. Aqui, E0 está em 1, E1 está em 0, E2 está em 1. Então, eu quero que esse E2 tenha prioridade sobre esse E0. Então, eu quero ter lá na saída 2, porque eu estou ativando a entrada E2. Então, eu tenho aqui na saída 2 em binário. Aqui eu tenho E1 e E2 ativos. Só que E2 tem prioridade sobre E1. Então, eu vou ter lá na saída o valor 2. Aqui eu tenho E0, E1 e E2. Só que E2 tem prioridade sobre E1 e sobre E0. Então, eu vou ter lá na saída o valor 2. Aqui, E0 vale 0, E1 vale 1, E2 vale 0, E3 vale 1. Então, esse E3 aqui tem prioridade sobre todos os outros. Tudo bem, aqui não vai ter problema nenhum, porque as demais entradas estão em 0 mesmo. Mas se eu estou habilitando a entrada E3, eu quero ter 3 lá na saída, né? Ó, 1 e 1. Daqui para baixo, vou ter sempre 1 e 1, né? Porque sempre o bit com maior prioridade é o E3, não é isso? Se é o E3, que é o bit de maior prioridade, está ativo, eu tenho que ter 3 lá na saída, né? Por isso que daqui para baixo, A e B estão em 1. Tudo bem? Acho que deu para entender esse negócio aí, né? O bit de maior peso tem que ter prioridade sobre os demais. Então vamos lá. Vamos começar retirando a expressão para a saída V. Então a gente vai anotar a condição das variáveis de entrada para todas as saídas em que o bit V está em 1. Então, só aqui na primeira situação que não está, né? O resto eu anoto aqui. É aquele velho esquema que vocês já conhecem, né, pessoal? Se a variável está em 1, é ela mesma. Então, aqui, ó, E0 está valendo 1. Eu escrevo E0. Agora, E1, E2 e E3 vale 0. Então, eu escrevo elas barrada. E assim vai, até lá no final, né? Muito bem, temos aí a condição de todas as variáveis de entrada para todos os bits valendo 1 da saída. No nosso caso aqui, da saída V. Agora a gente vai ter que montar a expressão e simplificar.
Vamos utilizar o mapa de Carnot. Eu não vou nem escrever a expressão aí, porque senão vai ficar uma expressão muito grande, né? Eu já vou colocar todos esses termos aí no mapa de Carnot. Se eu tenho aqui 15 termos, eu tenho que ter 15 números uns aqui no meu mapinha de Carnot. E, claro, como vocês já sabem muito bem, colocados convenientemente na posição, né? De novo, eu estou usando esse desenho do mapa de Carnot, porque é o que eu prefiro. Mas você pode usar o que você preferir, você vai chegar no mesmo resultado. Muito bem, agora é só a gente ir fazendo os enlaçamentos aí, né? Para a gente poder retirar a expressão. De cara, eu vou pegar esses 8 uns aqui, ó, e criar esse laço azul aqui, e disso tudo aqui, esse laço todo aqui, resulta E0, né? Porque é só o E0 que se repete, né? O E1 aqui já não repete, daqui para cá, os E2 e E3 também não repete em lugar nenhum. Então, nesse laço azul aí, que eu chamei de laço 1, a gente pegou só o E0. Vamos fazer um outro laço. Olha, esse laço 2 que eu fiz aqui em vermelho, e desse laço em vermelho aqui, que eu chamei de laço 2, me resultou E1. Dá para fazer mais um aqui, ó, esse roxinho aqui, ó. Peguei mais 8 números 1 aqui, ó. Então, o laço 3, disso aqui, desse laço aqui, resultou E2. E dá para fazer mais um, né? Esse que eu coloquei em verde aqui, né? Ó, peguei mais 8 números 1 aqui, que eu chamei de laço 4. Isso aqui dá E3, resulta em E3. Bom, agora é só a gente montar a nossa expressão, né? Então, a nossa expressão da saída V é E0, ou E1, ou E2, ou E3. Aqui, está escrito aqui, bonitinho. Tudo bem? Muito bem, então já temos a expressão para o bit V de saída. Vamos agora retirar a expressão para o bit A da nossa saída. Anotei aqui a condição das variáveis de entrada para todas as posições em que o A vale 1, não é isso? Muito bom. Vamos colocar isso aí no mapa de Carnot para a gente poder simplificar esse negócio. Bom, de cara eu peguei esse laço azul aqui, que eu chamei de laço 1. Disso aqui me resulta só E3. Dá para fazer mais um? Dá. Mais um laço de 4 aqui, ó. Em vermelho, que eu chamei de laço 2. Daí resultou E1 e E2 barrado. Dá para a gente montar a nossa expressão agora. Então, a expressão do bit A de saída fica E3 ou E1 e E2 barrado. Escrito aqui bonitinho, da forma correta. Vamos agora retirar a expressão para o bit B da nossa saída. Eu anotei aqui já como estão as variáveis, né? Para todas as posições aqui em que a saída B vale 1. Anotei tudo aqui bonitinho. Vamos colocar no mapa de Carnot para a gente fazer a simplificação. Muito bem, colocado aí. Pegamos um laço aqui, azul. Desse laço aí, resultou E2. Dá para fazer mais um? Dá. Esse vermelho aqui. E desse aqui resultou E3. E só, né? Agora a gente monta a expressão para o bit B da nossa saída, que é E2 ou E3. Muito bem, temos as expressões para esses 3 bits de saída, né? Para o bit B, para o bit A e para o bit V. Agora, de posse dessas expressões, vamos montar o nosso circuito. Aí o nosso circuito, um codificador de 4 para 2 linhas, com prioridade e ainda com a saída indicativa de dígito válido. Agora só falta a gente comprovar para ver se isso aqui de fato funciona. E isso a gente vai fazer lá no simulador. Tá, então, pessoal, o nosso circuito implementado aqui no simulador. Vamos ver se ele cumpre a sua função. Vamos ligar. Pronto. Todas as entradas desabilitadas. Tudo zero na saída, né? Bom, a entrada E0 serve só para indicar que o valor que nós temos na saída é válido ou não.
Muito bem. Então, se a gente habilitar a entrada E1, nós temos que ter 1 aqui na saída. Veja que a nossa saída são os bits A e B, né? Então, se eu ligar E1, tem que dar 1 na saída, em binário. É o que está acontecendo, né? B está em 0, A está em 1. Se eu ligar a entrada 2, eu tenho que ter 2 na saída. Olha lá, B agora vale 1, A vale 0. Se eu habilitar a entrada 3, eu tenho que ter 3 na saída. E tenho 3 na saída, né? B vale 1, A vale 1. O que tem de diferente nesse circuito é que nós estabelecemos prioridades. Então, as entradas aqui de maior valor têm prioridade sobre as demais. Por exemplo, eu vou ligar a entrada E1 e deixar ela ligada. Muito bem, eu tenho 1 na saída. Agora eu vou ligar a entrada 2. O que eu vou ter na saída? 2. Então, eu estou com a entrada 1 e 2 habilitada, mas a entrada que está prevalecendo é a entrada 2. Assim como, se eu deixar a entrada 1 ligada e ligar a entrada 3, quem vai prevalecer é a entrada 3, né? Olha lá, o 3 na saída, tá certo? Então, a entrada 1 foi como que desabilitada, né? Porque ele está prevalecendo só a entrada de maior peso, que é a entrada 3. Vamos ligar aqui, por exemplo, a entrada 2. Eu tenho 2 aqui na saída. Se eu ligar a entrada 3 agora, eu terei 3 na saída. Tá certo? Então, estabelecemos prioridades. Então, agora, se o usuário habilitar mais do que uma entrada por vez, a gente não vai ter valores errados aí na saída, né? Valores inconsistentes, porque sempre vai prevalecer aquela entrada que tenha maior valor. Vamos supor que essas chavinhas aí fossem um teclado qualquer. Então, mesmo que o usuário pressionar várias teclas ao mesmo tempo, aquela de maior valor é que vai prevalecer lá na saída. A gente vai ter um resultado válido. Tudo bem, é sempre o resultado da entrada com maior peso, mas eu não vou ter valores inconsistentes, valores errôneos. A gente viu que sem essa prioridade, quando você pressiona mais do que uma tecla aí, ou seja, quando a gente habilita mais do que uma entrada, sai um número completamente aleatório lá, né? Quer dizer, aleatório não, porque se a gente analisasse o circuito, a gente descobriria qual seria o valor que eu teria lá na saída. Mas, de qualquer maneira, como a gente viu, é um valor que não corresponde ao valor de nenhuma das teclas, nem tampouco a soma desses valores. Então, é um número completamente esquisito, né? Aqui não. Aqui eu sempre vou ter o valor de uma tecla, o valor de uma entrada habilitada e da entrada com maior peso. Podemos adotar esse mesmo procedimento para a implementação de um codificador de 10 para 4 linhas, com prioridade. O problema é que para esse circuito, para esse codificador de 10 para 4 linhas, nós vamos ter 1024 combinações aqui na entrada, certo? Se a gente pegar essas 10 entradas aqui, nós vamos montar uma tabela verdade com 1024 linhas, o que já vai dar bastante trabalho para anotarmos os termos de cada bit de saída em que ele vale a 1. São muitos. E outra, né? Como eu tenho 10 variáveis de entrada, eu vou ter termos com 10 variáveis. Isso aí vai me dar um trabalhão danado para a gente retirar os termos da tabela verdade, porque são muitos, e para simplificar, né? Para simplificar uma expressão com 10 variáveis em cada termo, é um processo muito trabalhoso. É possível de se fazer? Claro que é perfeitamente possível, mas é inviável da gente aplicar aqui nesse vídeo, né? E até mesmo em outras situações, né? Porque vai demandar aí muito tempo, muito trabalho.
Mas não vamos ficar sem ver esse codificador funcionando. Existe uma saída relativamente simples, que é pegarmos um codificador de 10 linhas para 4 linhas, sem prioridade. E como já vimos, ele é relativamente simples de ser implementado, né? E nas entradas desse codificador, a gente implementar um circuito, uma lógica combinacional, que impeça que mais que uma entrada desse codificador seja ativada ao mesmo tempo. A prioridade será dada, então, nesse circuito. A ideia é essa, pessoal. Olha, a gente tem um codificador de 10 linhas para 4 linhas, sem prioridade. Ele é simples de ser implementado. A gente viu ele agora há pouco. Vou até mostrar de novo o circuitinho dele aqui para vocês. Tá aí, né? Lembram-se dele, né? A gente chegou a esse circuito aí, que é um codificador decimal para binário, ou seja, 10 linhas de entrada, 4 linhas de saída. Fácil, fácil, né? Só que esse aqui é sem prioridade, tá? Nós vamos usar ele na elaboração de um com prioridade. Então, como eu disse, a gente vai usar ele aqui, ó. Ele é um codificador sem prioridade. Só que nós vamos estabelecer prioridades aqui na entrada, através de uma lógica combinacional. Pode parecer complicado estabelecer essa lógica aqui, mas vocês vão perceber que não é. Se a gente fosse trabalhar com a prioridade somente aqui nas entradas do codificador, a gente já comentou que seria realmente bastante trabalhoso. E a gente vai ver que para montar esse circuitinho aqui não é assim tão complicado. Olha só, essa lógica combinacional ela tem 10 entradas, eu estou chamando aqui de I0 a I9, e 10 saídas, que eu estou chamando aqui de S0 até S9. Essas 10 saídas aqui, de S0 a S9, eu estou aplicando nas 10 entradas do nosso codificador. E, repetindo mais uma vez, ele aqui internamente não tem prioridade. Bom, dessa forma, se eu juntar esses dois circuitos aqui, eu terei um codificador de 10 para 4 linhas com prioridade. Veja que eu estou mostrando aqui as 10 entradas do nosso codificador e aqui os 4 bits de saída. No nosso circuito, a gente vai implementar até com aquele bit V, que indica dígito válido. Vamos à implementação desse circuito, então, dessa lógica combinacional aqui, que vai impedir que mais do que uma entrada do nosso codificador seja ativada por vez. Olha só, primeiro vamos, através de uma tabela verdade, definir o que a gente quer. E o que a gente está pretendendo aqui, né? Que quando a entrada desse circuito, dessa lógica combinacional que nós vamos implementar, então quando a entrada I0 for 1, que só a saída S0 seja ligada. Quando a entrada I1 for habilitada, que só a saída S1 seja ligada. E nessa situação, não importa como esteja a entrada I0, ela é irrelevante. A mesma coisa aqui na entrada I2, quando ela estiver em 1, não importa como estejam as entradas de menor peso, e assim vai, né? Até chegar lá na entrada I9, a de maior peso. Não interessa como estejam todas as outras com peso menor. De modo que essa coisa, esse circuito, vai acionar sempre uma saída por vez. E são essas saídas aqui que nós estamos ligando na entrada do nosso codificador. Muito bem, vamos extrair as expressões, então, dessa tabela verdade para as nossas saídas, né? De acordo com a combinação de entrada aí. Então, a gente vai retirar a expressão desde S0 até S9, levando em consideração as entradas desde I0 até I9. Muito bem, para a saída S0, olha, quando S0 estiver em 1,
I0 tem que estar em 1 e todas as demais têm que estar em 0. Muito bem, essa é a condição. Então, a gente pode montar uma expressãozinha, né, para S0. Então, S0 vai ser o I0 e todas essas outras entradas aqui têm que estar em 0. Então, eu tenho I0 e I1 barrado, porque ele vale 0, e I2 barrado, e I3 barrado, e I4 barrado, e I5 barrado, e I6 barrado, e I7 barrado, e I8 barrado, e I9 barrado. Como está escrito aqui na nossa expressão. Esse 0 só vai valer 1 se I0 valer 1 e de I1 a I9 estiverem valendo 0. Pô, ficou uma expressão grande, né? Isso aí a gente resolve com poucas portas lógicas, né? Vamos para a saída S1. Então, olha só, a S1 tem que estar ligada quando a entrada I1 estiver ligada e todas essas outras aqui até I9 estiverem em 0. Aí não vai importar como esteja a entrada I0. Então, a sua expressão fica isso aqui, né? Já diminuiu uma variável aí, né? Para a entrada S2, mesma coisa. Eu preciso ter I2 ligado e de I3 a I9 desligado. Para saída S3, eu preciso ter I3 ligado e de I4 a I9 desligados, em 0. E assim vai, né? Para a saída S4, eu preciso ter a entrada I4 ativa e inativas as entradas de I5 a I9. Veja que a expressão vai diminuindo, né? Olha só, para a saída S5, eu preciso ter a entrada I5 ligada e de I6 a I9 desligados. Para a saída S6, então eu tenho I6 ligado, I7, I8 e I9 desligado. Para S7, eu preciso I7 ligado, I8 e I9 desligado. Para S8, eu preciso de I8 ligado e I9 desligado. E para a saída S9, eu preciso só que I9 esteja ligado. Muito bem, de posse dessas expressões, são 10 expressões, né? Dá para a gente implementar o nosso circuito. Olha só, fica um circuitão, é claro. Mas para a gente chegar nele, foi assim relativamente simples, né? E aqui nós temos as saídas de S0 a S9. Essas saídas de S0 a S9 é que nós vamos ligar na entrada do nosso codificador de 10 para 4 linhas. Antes da gente fazer isso aí, deixa eu mostrar para vocês no simulador que esse circuito aqui funciona. Muito bem, está aí o nosso circuito. Estão vendo bastante portas lógicas aqui, porque eu tive que fazer associação de portas lógicas aqui para fazer aquelas com bastante entradas, né? Lembram que a primeira aqui era uma porta E de 9 entradas, então usei duas de 5 para fazer uma de 9. Aqui uma de 5 e uma de 4 para fazer uma de 8, e assim vai, né? Mas é exatamente o mesmo circuito. Então temos aqui as nossas 10 entradas, de I0 a I9 e as nossas 10 saídas de S0 a S9. Vamos colocar essa coisa para rodar? Pronto, tá lá. Bom, as 10 entradas inativas têm o 0 em todas as saídas. Vou ligar a entrada I0. Olha só, ligou a saída S0. Vou ligar a entrada I1, liga a saída S1. E assim vai, né? I2, liga a saída S2, I3, liga a saída S3, I4, liga a saída S4, I5, liga a saída S5, I6, liga a saída S6, I7, liga a saída S7,
e 8 liga a saída S8 e 9 liga a saída S9. Mas nós estabelecemos prioridades aqui, né? Então, sempre a entrada com maior peso é que deverá prevalecer. Por exemplo, vou ligar I3, vou deixar ligado. Pronto, saída S3 ligada. Vou ligar aqui, ó, I5, por exemplo. Olha só, desligou o S3 e ligou o S5. Vou ligar o I8. Olha lá, desligou o S3, ligou o S8. Então, sempre a que tiver maior prioridade é que estará valendo. Vamos ligar aqui umas 3 ao mesmo tempo. Vou deixar o I3 ligado, vou ligar o I6, então vai ligar a saída S6, ela que tem maior prioridade. Agora eu vou ligar I9. Tem que desligar o S6 e ligar o S9. E é exatamente o que está acontecendo, tá bom? É uma lógica combinacional aqui onde a gente está estabelecendo prioridades aqui nessas entradas. E aí a gente pode aplicar essas saídas aqui num codificador de 10 para 4 linhas, sem prioridades, e vai funcionar perfeitamente, né? Porque a gente está dando prioridade nesse circuito de entrada, como a gente mostrou para vocês. E não é que esse trem funciona? Então vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar o nosso codificador de 10 para 4 linhas, simplesinho, sem prioridade, e conectar aqui nessas saídas, para tornar o circuito como um todo um codificador com prioridade. Vamos pegar aquele circuitinho que a gente implementou no início desse vídeo, né? É um codificador de 10 para 4 linhas sem prioridade. Vamos só dar uma recordada nele. Muito bem, esse sujeitinho aqui, né? A gente vai pegar essas entradas aqui e conectar naquela saída do nosso circuito que a gente acabou de implementar, da nossa lógica combinacional. Então tá aí. Veja que nesse aqui eu não estou colocando lá o nosso bit aqui de validação da saída, tá? Então, olha, a nossa saída S0 está desligada, né? Não está ligada em nada. Como a gente viu nos circuitos anteriores, nesses circuitos que não possuem esse bit de validação, a entrada I0 fica sempre sem função, né? Mas daqui a pouco a gente coloca aqui. Ficou meio estranho aqui, né? Eu poderia ter dado uma distribuída melhor nessas linhas aí, mas tudo bem, a ligação está correta. E é assim que a gente fez, então, com uma lógica combinacional aqui, estabelecendo prioridade aqui nessas entradas, mais a associação de um codificador de 10 para 4 linhas, e esse aqui é sem prioridade, mas o circuito como um todo agora é um codificador de 10 para 4 linhas com prioridade. Para a gente implementar o bit de validação, uma forma simples seria essa, né? Olha só, a gente pega aqui uma porta ou, uma das entradas dessa porta ou é a entrada I0 do nosso circuito, e todas as demais entradas dessa porta ou são as saídas de S1 a S9. Pronto, agora a gente já tem aí um codificador de 10 para 4 linhas, com prioridade e com o bit de validação da saída. Aí então o nosso circuito. Pessoal, olha, só um detalhe aqui. Para o nosso desenho não ficar muito lá para cima, o que ia diminuir muito o tamanho de visualização, eu coloquei o codificador propriamente dito aqui, do ladinho, e fiz a interligação das entradas dele com as saídas aqui da nossa lógica combinacional através dessas labels, tá? Então, se eu tenho S0 aqui e tenho S0 aqui, é como se eu tivesse um traço, né? Um fiozinho ligando essa saída para a entrada respectiva aqui, tá bom? Então, só para efeito de visualização, mas as ligações daqui para cá estão feitas, tudo bem? Vamos colocar essa coisa para rodar
Pronto. Todas as entradas inativas, tudo em 0 lá na saída. Olha só, se eu ligar a entrada I0, o nosso bit de validação tem que ir para 1. E foi, né? A saída do codificador, propriamente dita, a saída binária, é 0, porque eu estou ligando a entrada I0. Então, meu bit de validação aí presta para informar para o próximo circuito que esse 0 é um valor válido. Se eu ligar I1, eu vou ter que ter o valor 1 em binário lá na saída, e de fato eu tenho, olha só. Não se esqueça que a nossa saída binária é constituída pelos bits ABCD, né? Onde A é o bit menos significativo e D é o bit mais significativo. Então, se eu liguei a entrada I1, eu tenho o valor 1 lá na saída. Se eu ligar a entrada I2, eu tenho o valor 2. Olha só o bit B ligado na saída binária. Se eu ligar I3, eu tenho o valor 3. Se eu ligar I4, eu tenho o valor 4. Se eu ligar I5, eu tenho o valor 5. Se eu ligar I6, eu tenho o valor 6. I7, eu tenho o valor 7 lá na saída. I8, eu tenho o valor 8. E I9, eu tenho que ter o valor 9 lá na saída. Perfeito, ligando uma chavinha por vez, está funcionando muito bem. Mas a gente fez esse circuitão aqui, teve todo esse trabalho para estabelecer prioridades, né? Então, sempre a entrada de maior peso que estiver ativa é a que estará prevalecendo. Por exemplo, vou ligar aqui a entrada I2. Vou ligar e deixar ela ligada, tá bom? Então, ligou I2, eu tenho 2 lá na saída. Muito bem. Vamos ligar I5. Todo esse trabalho que a gente teve é para que o I5 prevaleça sobre qualquer outra entrada com peso mais baixo que estiver ativa, né? No caso, a gente está com a entrada I2 ligada. Eu vou ligar I5, pronto, olha lá, já foi para 5 o nosso valor de saída, tá? Então, a entrada I5 está prevalecendo sobre a entrada I2. Vou ligar I9. Eu já tenho duas ligadas, né? I2 e I5, onde I5 tem prioridade sobre I2. Agora eu vou ligar I9. Será que o I9 vai ter que ligar lá na saída? Vai, né? Olha lá, tem o 9 aqui na saída. Então, o I9 tem prioridade sobre todas as outras. Não importa quais outras estejam ligadas aqui, né? O I9 tem prioridade sobre todas. Então, é sempre assim, né? Funcionou muito bem o nosso circuito, tá? Com essa lógica combinacional aqui que a gente está estabelecendo essas prioridades aqui nas entradas, mais um codificador simples, sem prioridade. A gente montou um circuito que, como um todo, é um codificador de 10 para 4 linhas com prioridades e ainda com o bit de validação. Então é isso, tá? Nesse vídeo a gente vai ficando por aqui. Espero que possa ajudar vocês em alguma coisa e até um próximo vídeo.